Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e o discernimento do Espírito Santo estejam com você. Amém. Eu cresci na roça, numa realidade de distanciamento entre casas, mas de muita solidariedade e apoio recíproco entre vizinhos. Esse suporte solidário entre vizinhos não era apenas desejável, mas necessário, porque pouquíssimas pessoas tinham carro naquele tempo e naquele lugar. O transporte público era bastante precário e morávamos a uns 4 quilômetros de distância do distrito urbano, percurso esse que normalmente percorríamos a pé. Se houvesse alguma emergência médica, algum acidente, por exemplo, coisa que eu cheguei a ter, vizinhos solidários eram o recurso mais imediato com o qual se podia contar. Onde morávamos, a grande maioria das famílias era de origem alemã, descendentes de imigrantes incentivados pelo governo imperial brasileiro no século XIX a virem para cá. Mas também havia umas pouquíssimas famílias de descendentes de africanos, descendentes de escravos trazidos contra a sua vontade para trabalhar à força nestas terras. As famílias descendentes de alemães, como a minha, falavam o dialeto alemão e maiormente eram de confessionalidade evangélico-luterana. Já as famílias de pessoas negras, de descendentes de africanos, eram católicas e falavam português. Eu tenho muitas gratas lembranças da minha infância e hoje quero contar de uma experiência que influenciou o meu modo de me relacionar com as pessoas até hoje. Compartilho com vocês o meu olhar de criança sobre a capacidade de comunicação entre duas vizinhas já idosas, a Dona Hilda e a Dona Dora. Dona Hilda era de origem alemã e luterana. Dona Dora era de origem africana e católica. Elas moravam a uns 100 metros de distância uma da outra e tinham suas próprias rotinas familiares de afazeres domésticos e com a roça. Mas como era costume entre vizinhas e vizinhos naquele lugar, se visitavam de vez em quando e durante umas 2 horas tomavam chimarrão juntas e conversavam. Às vezes, a minha mãe e outras vizinhas engrossavam essa roda de conversas e partilha. Foi num desses encontros que reparei que a Dona Hilda não falava uma palavra sequer em português e que a Dona Dora não falava uma palavra sequer em alemão. Mas as duas conversavam e pareciam se entender perfeitamente. Cada qual falava o idioma que dominava e escutava a outra no idioma da outra. E elas conversavam sobre o cultivo de chás, de flores e outras plantas, sobre receitas culinárias, sobre a vida familiar e muitas outras coisas. E eram amigas. Hoje, quando eu me defronto com situações de discriminação, de racismo, de intolerância religiosa e tantos outros comportamentos humanos que segregam e afastam pessoas, sou ainda mais grata por ter na minha história o exemplo de amizade entre essas duas mulheres tão simples. Elas não problematizavam coisas que naturalmente poderiam afastá-las, mas construíram formas de comunicação que ultrapassaram a linguagem das palavras. Elas viviam a sua fé na prática e são um exemplo
para mim. E como escreveu o profeta Miqueias, o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, sabemos que nos trazes ao mundo livres de preconceitos e que todo o nosso comportamento e temperamento, de alguma forma, são aprendidos. Ajuda-nos a nos deixar sempre inspirar pelos melhores exemplos, aqueles que promovem relacionamentos salutares e que decorrem da sincera vontade de viver como te agrada. Ajuda-nos a viver em humilde obediência a ti. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Amoroso, esteja com você e te anime a sempre oferecer o que você tem de melhor às outras pessoas. Amém.